Eu vou fazer companhia para você. Hoje é quinta-feira. Eu quero que essa quinta-feira seja especial, sabe? Tem gente que está descansando um pouquinho agora. Ai, Dalcides, hoje minha quinta-feira está mais tranquila. Está mais tranquila? Me deixa fazer companhia. E eu vou com você. E nós vamos sentindo aquela paz, aquela serenidade, aquela calma. E é lógico que a gente continua clamando aos céus pelo nosso bom Papa, o nosso Papa Francisco, que esteja agora lá juntinho de Deus. E que o Papa Francisco interceda pela sua igreja, pelos novos tempos dessa igreja. E eu peço mesmo, sabe, a intercessão desse homem de Deus. Cuida de nós, cuida da nossa igreja. Senhor, cuida de nós, cuida da nossa igreja. Nesses novos tempos, na escolha desse novo Papa, que venha um enviado de Deus, um pastor, alguém que tem um coração misericordioso, um coração bom. Vem, Senhor, com teu poder, tua bondade. Amém. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa Tá só começando. Você sabe que a crise não é o fim. Crise é sempre um alerta. E é na crise que a gente cresce. É na crise que a gente deixa a zona de conforto. É na crise que a gente amadurece, que a gente se questiona. É na crise que a gente é levado a encontrar novas saídas. Então a crise em si não é uma coisa ruim. E essa crise, ela pode ser a crise num relacionamento, pode ser a crise financeira, pode ser a crise numa sociedade, no mundo. Não significa que seja uma coisa ruim. Significa que nós temos sinais de alerta para tomarmos algumas decisões. Na igreja não é diferente. A crise é um processo de renovação, de purificação. E talvez você tenha ouvido, principalmente nesses tempos, né, de mudança, transformação. A gente ouve, nossa, a igreja perdendo vocações. Aí alguém diz, não, a igreja tem ganhado um número de fiéis, tem aumentado o número de fiéis. A crise, ela revela que precisamos corrigir o que precisa ser corrigido. E Deus não abandona a sua igreja no momento de crise. Surgem crises ao longo da nossa vida. Cresce o número de leigos, por exemplo, engajados. A partir da crise, a gente vê uma sociedade se movimentando, se adaptando. Veja alguns países bem evoluídos, o quanto passaram por crises para chegar nesse processo de evolução. Papa Bento XVI, ele de uma forma muito profética, disse: a igreja será numericamente menor, perderá muitos de seus privilégios sociais, mas renascerá e será mais espiritual e menos burocrática. Gente, talvez menos influência, mas mais essência. Talvez a perda de um poder baseado muitas vezes em pompas, por uma vida de mais simplicidade. A igreja que sobrevive ao fogo das provações é essa igreja que é forte, é essa igreja que é essência. Você sabe, tem uma música que diz assim, canta a igreja. E eu acho que a gente está vivendo um momento de purificação, um momento de renovação, um momento de escolha de um novo Papa. E eu quero me basear na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto.
Então eu vejo que o momento que nós estamos vivendo como igreja não é um momento de desânimo, é um momento de restauração, de compromisso ainda maior com a verdade. É um momento de nos adaptarmos aos novos tempos, aos novos desafios. O tempo que a gente vive é de escolha de um novo Papa. Eu tenho pedido muito que esse novo Papa, ele seja sinal de novos tempos. Eu tenho pedido muito que a luz do Espírito Santo nos ilumine. Gente, não será um caminho fácil, porque aqueles que seguem Jesus não seguem o caminho fácil. O próprio Jesus disse, é caminho de cruz. Se você nesse tempo tem vivido essa crise, não tenha medo da crise. É graça. É o teu povo. Uma nova canção. Recebe do Espírito. Recebe do Espírito uma nova unção. Que o novo Papa, ele seja para nós sinal de esperança, sabe? E de continuidade de um legado bonito que nos deixou o nosso bom Papa Francisco. Com um gesto de amor. Você sabe que a gente está vivendo num mundo que exige de todos nós adaptação. Não tem sido fácil para nenhum de nós. Eu falei agora há pouco sobre crise. Você sabe que nessa crise a gente vai se reinventando. Quanta gente no momento de crise que perdeu o trabalho, por exemplo, e de repente reencontrou perspectiva a partir de uma nova possibilidade que nem sabia que tinha esses dons e se redescobriu a partir de uma crise. Minha gente, eu hoje queria te ajudar a não ter medo das adversidades da vida. Porque as pessoas mais lindas que eu conheço são as pessoas que não tiveram medo e não foram poupadas da vida. A vida apresentou cruz, essa pessoa encarou essa cruz, tomou essa cruz nos braços, vamos lá, vamos para frente, vamos lá. Nem tudo aconteceu como ela havia sonhado, imaginado, pensado, mas essa pessoa olhou para frente. É isso que eu quero de você. É essa postura nova. Quando eu olho para os santos, por exemplo, eu vejo nos santos essa postura nova. Eles se renovam a cada dia, passam por crises. Todos os santos que eu fui ler a vida, eu vi que passaram por crises. Mas, minha gente, quando eu olho para um santo passando por uma dificuldade, uma crise, um momento difícil, eu digo, eu quero seguir esse exemplo aí. Eu não quero desanimar, entregar os pontos, eu quero levantar a cabeça, olhar para frente. Quer ver? Duas pessoas que estão aí caminhando para os altares. Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Você já conhece a vida deles? Acho que hoje é um bom dia para você conhecer. Vem comigo, vamos lá, vai. Você sabe, eu não sei assim no seu coração o que é que está passando, né? Mas a santidade continua sendo algo atual. A igreja está viva. A igreja de hoje está viva. Um rosto, por exemplo, jovem, pode ser sinal de esperança para o mundo. Para o Papa Francisco, a santidade não é um ideal inalcançável. A santidade é algo que está ao alcance de todos, inclusive ao alcance dos jovens. A gente sabe que nos próximos tempos a igreja vai reconhecer a santidade de um tal de Carlo Acutis, a santidade alegre, a santidade que serve, a santidade que tem uma paz bonita. Carlo Acutis
é conhecido como o santo dos jovens e o santo também das novas tecnologias. Foi o Papa quem reconheceu publicamente a grandeza espiritual de Carlo Acutis. Chamou de modelo de santidade para os novos tempos. Eu olho para a imagem desse moleque, desse menino, e eu digo, ô bênção, daqui a pouco tempo a nossa igreja vai chamá-lo de Santo Carlo Acutis. Ele faleceu em 2006, aos 15 anos. Devoto da Eucaristia, devoto de Nossa Senhora. E a sua frase mais conhecida é: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Eu o coloco nas minhas orações, pedindo bênçãos, graças dos céus para os nossos jovens. Eu peço que você também se coloque em oração. Tem um jovem aí na sua casa, uma criança, um adolescente, ou Dalcides está dando um trabalho danado. Eu queria tanto me colocar, em oração com você. Dalcides, eu tenho tanta preocupação com esse jovem aqui de casa. Você não sabe? A internet está levando ele para um mau caminho, Dalcides. Pelos nossos jovens, eu peço a intercessão de Carlo Acutis. Há um outro santo também, jovem, Pier Giorgio Frassati. É o santo da caridade. Para o Papa Francisco, esse era um santo que devia sempre falar aos nossos corações. E o Papa Francisco falava desse santo cheio de alegria, comprometido com os pobres, profundamente livre. Morreu com 24 anos, leigo, estudante, alpinista. Viveu a sua fé nas montanhas, nas universidades, nas ruas. E daqui a pouco a igreja vai chamá-lo oficialmente de santo. Que bom, gente, que a nossa igreja está viva. Passamos por dificuldades, por crises, mas a nossa igreja está viva. Viva. Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Desde os primórdios da Igreja, a Eucaristia é o centro da fé católica, pois nela Cristo se faz verdadeiramente presente. Ao longo da história, Deus permitiu que sinais extraordinários confirmassem essa realidade, por meio dos chamados milagres eucarísticos. Esses milagres acontecem quando hóstias consagradas manifestam fenômenos inexplicáveis, como a transformação visível do pão em carne, ou a conservação milagrosa da Sagrada Eucaristia ao longo dos séculos. Um dos mais conhecidos é o milagre de Lanciano, ocorrido no século VIII, na Itália. Um monge que duvidava da presença real de Cristo viu a hóstia transformar-se em carne e o vinho em sangue. Estudos científicos modernos comprovaram que a carne é tecido do coração humano e que sangue pertence ao grupo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. Esses sinais extraordinários são um chamado à fé e ao amor à Eucaristia. Embora a Igreja ensine que não precisamos de milagres para crer, Deus nos oferece essas manifestações para fortalecer nossa fé. Que possamos sempre nos aproximar da Eucaristia com fé e reverência, reconhecendo nela o maior presente que Deus nos deixou. Você sabe que a igreja é viva, né? E uma igreja sendo viva, ela só consegue ser viva porque ela é oxigenada, ela é alimentada. Um ser que não é alimentado, morre. Quando a gente fala sobre Eucaristia, nós estamos falando sobre Eucaristia, o alimento diário. Eu não sei se você tem tido tempo para participar da missa, mas se você participa da missa, é uma forma de você alimentar a alma. Disse Jesus
eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue. E todas as vezes que vocês fizerem isso, eu estarei com vocês. Eu serei o alimento de vocês. Quando você se alimenta da Eucaristia, acontece algo muito bonito. O nosso coração, alimentado pela Eucaristia, nos faz também estarmos mais sensíveis à dor, ao sofrimento do outro. Sim, porque a Eucaristia nos leva a algo concreto. Quando eu mostro, por exemplo, um santo, como um menino, um jovem, que tem um amor à Eucaristia. A Eucaristia é esse caminho, é essa estrada que nos leva para os céus. Carlo Acutis. Gente, toda vez que a gente se aproxima do corpo e do sangue de Cristo, a gente está se alimentando daquilo que é a essência da nossa fé. Eu não sei as coisas que você tem vivido, mas como eu quero que você creia que é a Eucaristia que vai fazer com que você abra os olhos, veja a realidade de uma forma diferente. Lembra quando aqueles discípulos de Emaús estavam caminhando e com o coração entristecido? Mas diz o texto bíblico que ao partir do pão, eles viram uma outra realidade e entenderam que Jesus estava com eles. Talvez você esteja no caminho de Emaús, com tantas dificuldades, e de repente é esse alimento vivo que coloca você em pé novamente. Toda quinta-feira a gente se lembra da Quinta-feira Santa. Sim, porque é um dia todo voltado à Eucaristia, porque foi o dia que Jesus escolheu para instituir a Eucaristia. Alimento do corpo, alimento da alma. E aqueles que se alimentam da Eucaristia podem viver em santidade. Amém. Sinta essa paz, essa serenidade. Vem comigo, vamos lá. Eu não sei se você já reparou, mas tem uma passagem bíblica que diz assim: e um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Gente, eu nunca tinha reparado nesse texto na Bíblia. Eu não sei se você viu esse texto, se você analisou esse texto, mas no Getsemane, Jesus está sendo preso. Os discípulos estão fugindo. E aparece um detalhe curioso. É um certo jovem que seguia Jesus envolto num lençol sobre o corpo nu. Mas ele, diz o texto, largando o lençol, fugiu nu. Por que é que esse detalhe está aí na Bíblia? Mas Dalcides, isso tem, eu nunca vi. Porque às vezes a Bíblia registra algumas das nossas fugas. E esse jovem, muitos acreditam que era o próprio Marcos, nós não sabemos, seguia Jesus de longe, não era discípulo, mas estava ali. E quando o medo bateu,
Ele, fugiu e fugiu nu. É como se a Bíblia dissesse para mim e para você: nem sempre a gente foge bonito, mas até quem foge pode voltar e reescrever o Evangelho. Que essa palavra caia no seu coração. Não tenha medo. Algumas vezes a gente foge e a gente passa vergonha por fugir. Algumas vezes a gente tem medo da missão que a gente tem. Muitas vezes a gente se sente enfraquecido, sem forças, porque a gente está envergonhado. Qual é a batalha que você precisa enfrentar, ou a dor que você precisa enfrentar, mas que você está fugindo, você está se escondendo? A palavra de Deus hoje está dizendo para mim e para você: diante de Jesus que sofre, você tem a opção de fugir, mas felizes aqueles que tomam a cruz junto com Jesus, que olham para essa cruz e não se acovardam diante dessa cruz. Felizes aqueles que são de Deus, não teoricamente, mas em verdade, em vida. Me ajuda, Senhor, nessa tarde de quinta-feira, fala ao meu coração, Senhor, dá a paz que esse coração precisa. Eu creio, tomo posse. Amém. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmã. Você vai sentir uma paz, uma força interior. Eu estou aqui para te fazer companhia. Eu gostaria de colocar uma graça recebida por Nossa Senhora, ou algumas graças recebidas de Nossa Senhora. Foi um acidente que uma das minhas filhas teve praticando hipismo na Alemanha, e a primeira informação é que era um caso grave, precisava ser feita a cirurgia lá, precisava de autorização. A gente conversou com o médico, que era o especialista, que era o ortopedista, né? E, enfim, ele conversou com os médicos de lá e a gente chegou à conclusão que ela podia vir para o Brasil, desde que com muitos cuidados. Tinha que sair de território alemão, ser entregue em território brasileiro, por causa das exigências legais deles lá. Tinha uma comunidade inteira rezando, pedindo a Nossa Senhora que ela conseguisse chegar no Brasil, chegar bem no Brasil. E ela chegou em São Paulo para ir direto para o hospital. O ortopedista já estava, nós estávamos todos no aeroporto aguardando. E quando ele examinou, ele falou: você é muito forte, então acho que você consegue ficar sem cirurgia, que não vai ser necessário. E não foi necessária a cirurgia, para a glória do Senhor e para a graça e honra de Nossa Senhora. Desculpe, mas eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque foram 24 horas quase de batalha e de oração para que tudo desse certo. A outra também foi uma questão de acidente, um acidente que eu tive, de contaminação acidental com mercúrio. Eu estava sozinha em casa, eu tive que bater numa vizinha para pedir socorro. E aí não tinha ninguém, eu estava sozinha em São Paulo, enfim. Eu consegui ser resgatada e ir para o hospital. E passou uns 2, 3 meses mais ou menos. Eu estava em Atibaia com as minhas 2 filhas e eu comecei a me sentir meio mal, assim, eu não estava muito bem, mas eu ainda estava me recuperando do mercúrio. Eu resolvi vir para São Paulo. Quando eu cheguei mais ou menos na altura de Guarulhos, eu já não estava enxergando direito, só que eu estava dirigindo e eu estava sozinha com elas. E aí eu comecei a pedir para Nossa Senhora que eu conseguisse chegar no hospital. Eu consegui chegar, graças a Deus, então também foi por muita graça de Nossa Senhora. E todo dia eu começo o dia com ela, mas rezando o terço às 4h30 da manhã. Enfim, então minha vida toda, graças a Deus, é voltada para ela, entregue ao Senhor. E a Rede Vida eu conheci, na verdade, há muitos anos atrás, na época de Dom Antônio ainda. O mais importante, eu acho que esse foi um ponto relevante, tá? E foi um divisor no tempo, foi a questão da pandemia, a importância das redes católicas de darem não só suporte às pessoas,
mas realmente ter programação de qualidade. Hoje eu assisto às missas, né? Assisto Dom Fernando. Aliás, eu assisto muita programação gravada. Na verdade, eu tenho todos os canais no YouTube, então eu assisto bastante vocês no YouTube. E a voz dele é muito linda, né? Então, realmente, da mesma forma que você quer programa de qualidade, você também quer não só palavras, né? Mas você também quer uma música interessante. Então, acho que esse entrelaçamento da programação também é importante. O programa está quase terminando, mas eu só quero te dizer uma coisa. Quando eu digo, existe um programa maravilhoso chamado Viva a Vida, é porque eu te espero toda terça-feira, às 8h30 da noite e todo domingo, 2h30 da tarde. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Obrigado. Teu carinho me alimenta, da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz